cair é do homem e o levantar é de Deus. Está escrito na Bíblia? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Antes da gente começar, deixe seu like, curta, nos ajuda muito. E claro, deixe seu comentário fazendo sugestões de novos vídeos como este. Você já ouviu alguma frase e tem dúvida se realmente está escrito na Bíblia? Você até sabe se está escrito ou não, mas gostaria que a gente comentasse aqui? Então deixe seu comentário, sugira, tá bom? Novos temas para os próximos vídeos. Inclusive, este vídeo aqui é sugestão de vocês. Então, vamos falar sobre esta frase. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Será que realmente está escrito na Bíblia? É correto falar desta forma? É certa esta afirmação? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ok? Verifique se você está recebendo as notificações de novos vídeos. Se não estiver recebendo, ative as notificações para você não ficar de fora. Esta é a nossa série Está Escrito na Bíblia. Muito bom, eu estou gostando muito de gravar estes vídeos, viu? Estou gostando mesmo de falar sobre estes temas. Já falamos sobre vários aqui, vários mesmo, né? Os humilhados serão exaltados, vinde a mim como estais. E já falamos aqui sobre diversos assuntos, diversas frases que a gente acha que está escrito na Bíblia e não está, né? Outras até estão, mas a gente não sabia. E agora é a vez de falarmos sobre esta frase aqui. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Vamos falar. Pegue então a sua Bíblia. Pegue a Bíblia aí. Tem que estar com a Bíblia na mão. A palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e vamos falar sobre esta frase. Sugiro que você abra aí um bloco de notas no celular, no computador. Pegue o caderninho e vamos estudar um pouco sobre essa frase. O cair é do homem e o levantar é de Deus. É uma expressão muito comum em nosso meio, no meio cristão. No entanto, apesar de ser uma frase popular, esse ditado não se encontra aqui na palavra do Senhor. Não está escrito, não é um versículo. Se você procurar aí, você não vai achar o versículo que diz: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Já respondo logo, não está escrito aqui. Pode procurar aí na sua Bíblia, seja ela qual for, a Bíblia NVT, NVI, Almeida Revista e Corrigida, Nova Almeida Atualizada, né? A NAA, King James. Pode procurar, fique à vontade, você não vai achar um versículo que diz: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Essa daqui, por exemplo, é a Bíblia Almeida Revista Corrigida, né? É a Bíblia do culto, utilizada aí na Assembleia de Deus. E aqui no meu esboço, por exemplo, eu uso a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. Também eu utilizo muito a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Tem a Bíblia Viva também, né? Muito boa. Você não encontra em nenhuma destas Bíblias um versículo que diz isso. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Você não encontra. Então a gente sabe que por mais que seja uma frase muito usada no meio evangélico, não é um versículo bíblico. No entanto, por ser muito usada, muitos acham que é um versículo. Muitos acreditam de forma equivocada que está escrito aqui na palavra do Senhor: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não se encontra nas Sagradas Escrituras, como a gente já falou. No entanto, eu quero comentar com você algumas coisas. Primeiro, versículos similares a o cair é do homem e o levantar é de Deus. Versículos que parecem, que são similares. Existem alguns.
O primeiro que a gente pode citar aqui é o Salmo 145, verso 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Salmo 145, verso 14. Neste caso, o versículo, este salmo, está se referindo à misericórdia de Deus. Preste atenção. A misericórdia do Senhor para com aqueles que caíram, no entanto, se arrependeram. Ou seja, deve haver arrependimento. Deus quer sim levantar todo aquele que caiu, no entanto, que caiu e se arrependeu de seus pecados. E vê no próprio Deus a salvação, né? Tanto é que o próprio Senhor Jesus fala, olha, filhinhos, não pequem, né? Não pequem. No entanto, se pecarem, tem um advogado. Só que, para este advogado entrar em ação, deve haver arrependimento. Não adianta você pecar, continuar no pecado, achando que Deus vai te levantar, que você vai se erguer. Não. Neste caso aqui, Deus levanta o arrependido. Deus levanta o arrependido. Outro versículo relacionado ao ditado é: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Provérbios 24, 16. Provérbios 24, 16. Então aqui a gente vê que, de fato, os justos podem cair, como os descrentes, como os ímpios caem. Ambos podem cair. No entanto, há uma diferença. E eu quero que você entenda essa diferença. O ímpio, por não crer no Deus Todo-Poderoso, não tem a quem recorrer, pois nunca se arrepende de seus pecados. Esta é a diferença, né? A diferença é o justo, aquele que confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, quando ele cai, logo ele vê que caiu e se arrepende de seus pecados, se arrepende do que fez. Já o ímpio, o injusto, e nós sabemos muito bem que somos justificados pelo Senhor Jesus, então o ímpio, aquele que não é justificado por Jesus, aquele que não reconheceu Cristo como seu Salvador, ele continua no pecado porque não se arrepende. Olha só, 1 João, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Mas se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. E olha só que interessante, né? Chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então, fica claro, o justo, o cristão, ele pode cair. Mas se ele se arrepende, mas se ele confessa os seus pecados, ele é erguido de volta, ele é perdoado. Então, apesar do pecado não ser uma prática que define a vida do cristão, ainda assim, ele acaba cometendo pecado por causa de sua natureza caída, natureza humana. No entanto, isso acontece como um acidente no percurso de sua caminhada na fé. É um acidente. Ele não peca voluntariamente. O pecado voluntário é aquele que você sabe que é pecado, é errado, mas você vai lá e faz. No entanto, o ímpio vive no pecado, pois não guarda a palavra do Senhor. Olha só, 1 João capítulo 2, versículo 4.
Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, se você não obedece os mandamentos de Deus, você é um pecador. Não há verdade em você. Não há verdade em você. 1 João capítulo 3, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Muito interessante isso daqui. Fica claro, então, que apesar das semelhanças, esta frase, este ditado, cair é do homem e o levantar é de Deus, na maioria das vezes é utilizado de forma errada. É utilizado para a prática do pecado deliberado. É utilizado por aquele que peca deliberadamente. Então, por isso, não há como dizer que esta frase está em plena concordância com a palavra de Deus ou com estes versículos que a gente citou que são semelhantes, né, a esta frase, como o Salmo 145 e como também o Provérbios 24, versículo 16. Não há como dizer que está em concordância, né? Porque, repito, muitas das vezes é usado de forma errada, é usado por pessoas que querem viver no pecado. No entanto, eu quero continuar comentando com você mais algumas coisas. Agora, em segundo lugar, né? O cair do homem e o levantar de Deus está plenamente errado? Está errado? Melhor dizendo, está errado? De certa forma, não. De certa forma, não. Preste bastante atenção. Não estou dizendo que está escrito na Bíblia. Não estou dizendo que está escrito aqui na palavra do Senhor. Eu estou dizendo que, de certa forma, esse ditado, esta frase, que é muito utilizada no meio cristão, de certa forma não está errada. No entanto, muitos utilizam, como eu já falei, esta frase para viverem no pecado, para justificarem o pecado. Em alguns contextos, em algumas formas de ser usada, a frase pode dar o entendimento de que Deus está concordando com o pecado, o que está completamente errado. Veja Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Romanos 6, do 1 ao 4. Diz assim: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Uma pergunta. Ele responde: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Preste atenção aqui, ó. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então, quer dizer que se estamos, vivendo pela graça, se somos salvos pela graça, devemos continuar pecando para que o Senhor mostre cada vez mais a sua graça? Não. Não.
Veja que Deus não concorda com o pecado. Ele não concorda com o pecado. Então, o problema desta frase, o cair é do homem e o levantar é de Deus, é que muitos utilizam para justificar uma vida pecaminosa, para dizer, não há problemas em pecar, porque Deus levanta, tem a graça, só que a gente acabou de ver aqui, que se morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, como diz estes versículos de Romanos 6, do 1 ao 4, vivemos uma nova vida, devemos viver uma nova vida. E apesar da nossa limitação, Deus quer que nos santifiquemos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Jesus fala lá no finalzinho do capítulo 5 de Mateus, que devemos ser perfeitos como é o nosso Pai Celestial. Então, não estamos livres para pecarmos, não estamos, a graça não nos deixa à vontade para pecarmos, só porque Deus perdoa e levanta. Não, Ele perdoa e levanta o arrependido, e não o pecador voluntário. A graça não nos deixa à vontade para pecarmos, para vivermos no pecado. A palavra do Senhor sempre nos orienta a buscarmos força em Deus e que devemos nos manter fiéis. Olha o Salmo 37, verso 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Jesus, no Pai Nosso, nos ensina a orarmos para não cairmos em tentação, para que Deus nos fortaleça, nos ajude para não cairmos em tentação. Veja lá, Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta oração aqui, este pedido, não nos deixe cair em tentação, significa que podemos pedir a Deus força para não pecarmos, para não cairmos. Ele fala com a igreja em Filadélfia, em Apocalipse 3, versículo 8, o seguinte: tendo pouca força, meditaste na minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aí que interessante, fica essa lição para nós. Meditaste em minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, nós temos o recurso de buscarmos em Deus força. Tem mais aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida, o versículo 13 agora, não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Olha aí. Então peca quem realmente quer pecar, não é? Ou, às vezes, a gente comete pecado, como a gente falou ainda há pouco, acontece acidente neste percurso de nossa caminhada da fé, né? Às vezes a gente acaba pecando, mas é um acidente e não algo deliberado, algo voluntário. Logo quando tomamos conhecimento de nosso erro, de nosso pecado, nos arrependemos, porque a palavra de Deus está em nós. Então, meditemos nisso. O Senhor ampara os seus filhinhos para que não caiam. Devemos
devemos então ter muito cuidado ao usarmos esta frase. Se vamos usar, usemos da forma correta e não para justificarmos a nossa vida de pecado. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Pode ter se tornado uma frase conveniente para alguns que justificam seus deslizes recorrentes, seus deslizes voluntários, deliberados. No entanto, à luz da Bíblia, pode nos ensinar estas lições importantes. O cristão, ele pode cair. A natureza humana está inclinada à queda. Somos pecadores desde o princípio. E sem o Senhor Jesus, não tendemos, né? Sem o Senhor Jesus, vivemos no pecado. Vivemos caídos. Né? Não há como o ser humano se levantar sem o Senhor Jesus. Esta é uma realidade. Ninguém consegue se erguer. Ninguém consegue salvar a si mesmo. É necessário o Senhor Jesus. Nós, servos do Senhor, podemos cair, mas não vivemos no erro, não vivemos na queda, não vivemos no pecado, porque logo somos confrontados pela palavra, pelo Espírito Santo, reconhecemos os nossos erros, nos arrependemos e não cometemos este pecado novamente. Essa é a diferença. Eu erro hoje, né? Aconteceu, minha natureza humana falou mais alto, mas eu sou confrontado pela palavra, o Espírito Santo fala, né, fortemente ao meu coração, eu reconheço o meu pecado, reconheço que falhei e não peco mais. Né? Não peco mais. Então, Deus levanta todos os que se arrependem e não pecam mais. Esta frase nos ensina isso. Claro, usada da maneira certa, usada para estudarmos como estamos estudando agora, buscando na palavra do Senhor todo este conhecimento, toda esta verdade. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo este vídeo, você que está me ouvindo agora, se você caiu, se arrependa, confia no Senhor, peça perdão, busque ter com Ele novamente um relacionamento de intimidade. Não use esta frase para justificar a sua vida pecaminosa. Não use esta frase dizendo está na Bíblia, está escrito na palavra, então eu posso continuar pecando. Não. Nós vimos aqui que o verdadeiro cristão, ele pode até cometer algum deslize, mas ele reconhece, pede perdão, se arrepende, né? É erguido novamente pelo Senhor e segue. Ele não volta, ele segue. Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Fomos resgatados por Ele, fomos salvos por Ele, e somente nele encontramos a salvação e a força para continuarmos de pé. Se esta frase, o cair é do homem e o levantar é de Deus, for usada de maneira correta, mostrando o poder da graça de Deus, que levanta o homem e o liberta do pecado, não há nenhum erro, não há problema utilizá-la. Eu quero ler com você agora Romanos 6,
do 15 ao 22. Medite nessa leitura. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não! Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Mas agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Glória a Deus. Romanos 8, do versículo 1 ao 6. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois, em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Glória a Deus, aleluia. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê cada vez mais entendimento dessa verdade. Que o Senhor faça com que esta palavra fique em sua mente e que você possa reconhecer que sem Deus é impossível viver e que Ele não nos liberou, não nos deixou à vontade para vivermos no pecado por causa da graça. Como eu disse, a graça não nos deixa à vontade. A graça não significa que podemos ficar à vontade. Fique à vontade, tenha graça, pode pecar como você quiser. Não, não funciona desta forma. É necessário nos arrependermos e vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor Jesus, obedecendo os seus mandamentos. Deus abençoe, curta o vídeo, deixe seu like
se inscreva em nosso canal, você que ainda não é inscrito, e comente, sugira novos temas para esta série. Está escrito na Bíblia? Fico aguardando o seu comentário. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.